Era manhã em Jerusalém. O sol começava a romper no horizonte, espalhando tons dourados sobre as muralhas antigas da cidade. As ruas, que normalmente se enchiam de vozes e passos apressados, pareciam carregar um peso diferente naquele dia. Havia uma tensão no ar, quase palpável, como se até a criação soubesse que algo grandioso e terrível estava prestes a acontecer. Os olhares desconfiados, os cochichos nas esquinas e o tropel dos soldados romanos denunciavam. Não seria uma manhã comum. Além, o ar carregava um peso silencioso, como se até o vento soubesse que algo divino e terrível estava prestes a acontecer. As ruas, que dias antes estavam cheias de alegria, cânticos e preparativos para a festa da Páscoa, agora se transformavam em palco de tensão e injustiça. O aroma do pão sem fermento ainda pairava no ar, misturado ao som distante das celebrações. Mas tudo parecia destoar da cena que se desenrolava. A mesma cidade que exaltava a libertação do Egito, agora assistia, silenciosa ou em murmúrios, a um julgamento marcado pela mentira e pela traição. Jerusalém, que deveria ecoar vida, tornava-se testemunha de uma condenação injusta contra aquele que era a própria vida. Lá estava ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, sem culpa, mas com um corpo já marcado pela violência da noite anterior. Pilatos, cercado pelo clamor ensurdecedor da multidão e sufocado pela pressão dos líderes religiosos, tomou uma bacia de água e lavou as mãos diante de todos. Um gesto simbólico, uma tentativa frágil de se isentar da culpa. Mas a água não alcança a consciência. Ele podia limpar as mãos, mas não o peso da decisão. Ao entregar Jesus para ser crucificado, Pilatos marcava sua história com a maior injustiça de todos os tempos. E ainda que tentasse negar, jamais poderia apagar o eco daquele momento. A sentença foi dada. Crucificação. O Filho de Deus foi entregue aos soldados como se fosse o pior dos criminosos. Açoites cortavam a pele. A coroa de espinhos perfurava a testa, fazendo o sangue escorrer pelos olhos. Cada golpe era acompanhado por zombarias. Mas no olhar de Jesus havia algo diferente. Não ódio, não vingança, mas amor. Um amor profundo, inexplicável, que continuava a brilhar mesmo em meio à dor. Ele carregava a cruz, passo após passo, cada um mais difícil que o anterior. O peso não era apenas da madeira, mas dos pecados de toda a humanidade. Pessoas o seguiam, algumas choravam, outras insultavam. E Jesus, mesmo com o corpo dilacerado, quase sem forças para sustentar-se, ergueu o olhar em meio à dor. Seus olhos, cheios de amor e compaixão, encontravam os rostos daqueles que o seguiam, das mulheres que choravam, dos discípulos confusos. Era como se cada olhar fosse uma mensagem silenciosa. Ainda é por vocês, mesmo agora, mesmo neste sofrimento. É por amor que caminho até o fim, o amor que suportava a cruz, que não recuava diante da vergonha, que transformava a dor em redenção. No monte chamado Gólgota, pregos atravessaram suas mãos e pés. O som metálico ecoava no ar. A dor era insuportável. Cada respiração era uma batalha. E ainda assim, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A cruz foi erguida, rasgando o horizonte como um marco de dor e esperança. O céu parecia se cobrir de luto. As nuvens escureciam como se a criação inteira chorasse junto. O vento soprava pesado, carregando o peso do silêncio divino. Cada gemido, cada olhar, cada lágrima ao pé daquela cruz revelava que não era apenas um homem que sofria, mas o próprio Filho de Deus, entregando-se em amor pela humanidade. Ao seu lado, dois criminosos. Um zombava, o outro clamava por misericórdia. E Jesus, com voz firme apesar da fraqueza, prometeu: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As horas passaram, o sol escureceu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Era como se o próprio universo reconhecesse que o momento mais importante da história estava acontecendo. Com um último fôlego,
Depois de carregar o peso do mundo sobre os ombros, Jesus ergueu a voz, não em derrota, mas em triunfo. Seus lábios pronunciaram palavras eternas. Está consumado. Não era apenas o fim de sua dor, era o início da nossa esperança. Era o selo de uma obra perfeita, a vitória definitiva sobre o pecado e sobre a morte. Naquele instante, o céu e a terra ouviram a proclamação do amor mais profundo que já existiu, e inclinou a cabeça. O Salvador entregou o Espírito, o corpo de Jesus foi retirado e colocado no túmulo novo de José de Arimateia. Uma pedra pesada selou a entrada. Para muitos, a história havia terminado, mas o céu sabia. Estava apenas começando. O sábado foi silencioso, um silêncio carregado de dor e incerteza. Os discípulos estavam dispersos, com medo. O sonho parecia ter acabado. Mas na madrugada do primeiro dia da semana, algo aconteceu. Maria Madalena foi ao sepulcro. Ainda era escuro. O coração dela batia acelerado, não apenas pela dor, mas pela urgência de estar perto dele, mesmo que fosse apenas para ungir o corpo. Ao chegar, algo estava errado. A pedra havia sido removida. O túmulo estava vazio. Ela correu para avisar Pedro e João. Eles também foram até lá e confirmaram. O corpo não estava mais lá. Maria, em lágrimas, permaneceu junto ao sepulcro. Foi então que ouviu uma voz: "Mulher, por que choras?" Ela pensou que fosse o jardineiro, até que ele disse o seu nome: Maria. Era ele, vivo, ressurreto. A morte, não pôde detaque. O impossível havia acontecido. Jesus apareceu aos discípulos, atravessando portas fechadas, trazendo paz aos corações apavorados. Ele mostrou as marcas em suas mãos e lado, como um lembrete eterno de que o preço já havia sido pago. O medo deu lugar à alegria. O luto, a esperança, a derrota, a vitória. A cruz foi o ponto mais baixo, mas a ressurreição foi o ponto mais alto da redenção. A morte perdeu o seu poder. O pecado foi vencido. E agora, todo aquele que crê, recebe vida. Talvez hoje você esteja vivendo uma sexta-feira de dor, ou um sábado de silêncio. Mas lembre-se, o domingo da ressurreição vem. O mesmo Jesus que venceu a morte está vivo e presente. E ele continua chamando pelo seu nome. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o amor e o poder de Jesus Cristo. A palavra de Deus precisa ir mais longe e você pode fazer parte disso.